Bem, pessoal, nesta aula a gente vai aprender a calcular a derivada parcial. Derivadas parciais é o que aprenderemos hoje. A aula em si não é para você ter o entendimento do que representa a derivada parcial, principalmente graficamente numa função. Não. O momento agora é só para aprender a calcular calcular as derivadas parciais das funções. Então, eu tenho aqui uma função de duas variáveis. Porque quando é de uma variável, a gente calcula a derivada lá do cálculo 1, né? Aquela simples. Agora, em funções de duas variáveis, aí a gente tem que usar derivadas parciais. Então eu posso calcular aqui o f de x, que é a derivada em relação a x, e também posso estar calculando a derivada em relação a y. Se eu tivesse uma função de três variáveis, tipo se aqui aparecesse x, y e z, aí eu ia ter as derivadas parciais em relação a x, outra em relação a y e outra em relação a z. Então, mas nosso exemplo é mais simples, só duas variáveis. Então vamos começar lá. O exercício pede para você calcular a derivada em relação a x, a derivada parcial em relação a x e em relação a y. Todas no mesmo ponto, foi solicitado aqui, no ponto 1 e 2. Tá? Então vamos começar, eu escolhi aqui por começar pela derivada em relação a x. Del f, del x, que é o f de x. É derivada de f em relação a x. Uma coisa importante que eu até deixei aqui, como eu vou derivar em relação a x, você deve estar assumindo o y como uma constante. Então, o nosso y, ele vai ter, vou tratá-lo como uma constante. Qual é a derivada de uma constante? É zero. Quando você está derivando um x ao quadrado vezes uma constante, a constante pode sair para fora da região de derivação, da onde a gente está derivando. A mesma coisa nós vamos aceitar com esse y, porque agora ele passa a ser uma constante. Então vamos lá? Começando aqui. Então, ó, derivada em relação a x. Não vou usar o 1 e o 2 agora, porque primeiro eu derivo e depois eu faço a substituição desses números. Então, derivada em relação a x da função de duas variáveis aí vai ser a derivada. Como eu tenho uma diferença entre duas funções, eu posso estar fazendo a derivada de uma menos a derivada da outra, né? A propriedade das derivadas me garante que se você tem somando duas funções, eu posso separar, fazer a derivada de uma mais a derivada da outra, esse mais ou menos. Então, eu uso aqui a notação, essa linhazinha, quer dizer que eu ainda vou derivar, certo? Embora eu já estou usando a notação de derivada, esse f, esse xzinho significa que já é a derivada. Só que eu não derivei nada. Então isso aqui eu gosto de fazer. Quando eu coloco a linha, não tem problema. Significa que eu ainda vou derivar. Então, embora eu use o lado esquerdo aqui uma notação de derivada, no lado direito, tudo que eu vou derivar está dentro de uma região que vai ser derivada. Tá? Então, não me causa problemas isso. Eu gosto de fazer isso porque numa aula é mais fácil para fazer o passo a passo para que você visualize. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, olha, o que eu falei? Nessa derivada, nós vamos estar admitindo o y como uma constante. Não é isso? Está lá o y. Então, em uma derivada, a constante pode sair da região de derivação. Então, esse y ao quadrado, passei ele para cá, multiplicando o x que ainda vai ser derivado. Ou seja, tirei ele da região de que eu vou derivar. Ele sai para fora, a gente fala. Uma constante sai para fora multiplicando. A mesma coisa, menos o segundo termo. A mesma coisa eu fiz com esse y. Tirei ele multiplicando, porque ele é uma constante. Você pode fazer isso com qualquer constante, com qualquer número. 2, meio, raiz de 5, qualquer número você pode tirar multiplicando a função que vai ser derivada. Então aqui eu posso fazer isso com y porque eu aceitei ele como uma constante. E agora é só derivar. Então, nessa linha de baixo, eu passo aqui derivando já as coisas. Então eu tenho y ao quadrado vezes derivada de x é 1. E a derivada de x ao cubo, né, regra do tombo, né, como costuma falar, o expoente passa multiplicando, subtrai 1 do expoente. Então,
Passo 3 multiplicando, subtraio 1 do expoente, 3x ao quadrado. Derivei. Na linha de baixo eu só vim arrumar isso. Y ao quadrado vezes 1 é y ao quadrado. 3x quadrado vezes y, 3x quadrado y. E está feita a minha derivada. Derivei a função em relação a x. Uma parte dela, né? Derivada em relação a x, porque tem em relação a y. Só que ele pede num ponto. Ele pede no ponto 1 e 2. Então, agora no ponteiro do mouse aqui, eu vou pegar essa função derivada em relação a x e vou vir substituir o ponto 1 e 2. Então, quem é a derivada? Y ao quadrado menos 3x quadrado vezes y. Então, vai ser x é o primeiro e y é o segundo. Então, y é 2, se é y ao quadrado, 2 ao quadrado. 3 vezes x quadrado, então o x é 1, 3 vezes 1 ao quadrado. Vezes y, vezes 2. Tá certo? Então, só para deixar claro aqui para vocês, num par ordenado, x, y, nós temos que o primeiro termo é o x, no nosso caso 1, e o segundo termo é o y. Tudo bem? E ao resolver isso aqui, você tem 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 1, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 1, vezes 2, 6. Ficando 4 menos 6, que é menos 2. Resolvemos aí a derivada em relação a x, que deu menos 2. E em relação a y? Vamos ver agora aqui. Em relação a y, porque ele também pediu, né? Agora eu vou destacá-lo. Ele pede aqui, ó. Em relação a y também no mesmo ponto. Vou lá. Então vou pegar a nossa função que ele deu e vou derivar em relação a y. Vou seguir do mesmo jeito que anteriormente. Uso a notação em relação a y, está aqui. Esse y aqui está dizendo que vou derivar em relação a y. Então vou estar assumindo quem como constante? O x, aqui ó, observação. Assumo o x como constante porque estou derivando em relação a y. E vamos lá. Então, derivada desse primeiro termo menos o derivada do segundo termo. Então, foi isso que eu fiz aqui embaixo. Derivada de um menos derivada do outro. Por mais que eu não tenha derivado, o que eu usei aí? Essa linhazinha em cima, que significa que eu ainda vou derivar. Então, me dá um tempo aí para arrumar as coisas para que eu possa derivar. Lembrando, quem será a nossa constante? X. Então, esse x aqui, eu tiro ele, porque é uma constante multiplicativa. Ó. Não é x multiplicando y ao quadrado? Pode sair para fora da área da região de derivação. Então, tiro ele multiplicando, porque é um número. Estamos aceitando ele como número, admitindo ele como número. Mesma coisa aqui, ó, x ao cubo. É um número. Está dentro da derivada, está multiplicando, pode sair e continua multiplicando aí. Certo? Pronto. Agora, só derivar. Então, eu tenho x, derivada de y ao quadrado, é 2y, menos x ao cubo, derivada de y é 1. E aqui embaixo agora eu venho arrumando as coisas. 2xy menos x ao cubo. Portanto, né, acabou a nossa... Achamos a derivada em relação a y. Está aqui. Vamos deixar ela bem evidente aqui para vocês. Ih, tá meio tortinho, vai ficar meio desigual aqui as coisas, né? Vou lá aumentar. Aí, pronto. Nossa derivada é 2xy menos x ao cubo. Só que ele pediu no ponto. Então agora eu venho aqui substituir no ponto, né? 2 vezes x é 1. Então, onde tem x eu troquei por número 1 aí. 2 vezes 1 vezes y, que é 2. Menos x ao cubo. E cometi um errinho aqui, né? Não sei se vocês percebem o erro. Então vamos fazer aqui f em relação a y de 1 e 2. Não sei se vocês já perceberam o meu erro. Ia ser 2 vezes x vezes y menos x ao cubo. Aqui que está meu erro, ó. Eu coloquei 2 ao cubo. É 1 ao cubo, né? Olha aqui, ó. Coloquei 2 ao cubo aqui no poder do mouse.
E é x ao cubo. O x é o primeiro aqui, ó, do par ordenado. Agora é só resolver. Se quiser deixar mais evidente, coloque entre parênteses aqui para não cair em besteira de cometer erros. 2 vezes 2, vezes 1. 2 vezes 1 vezes 2, 4. 1 ao cubo é 1. 4 menos 1 é 3. E acabou aí. Isso aqui que eu fiz tá errado, né? Até vou apagar aqui. Então, você desconsidera ele e considera isso que eu coloquei aqui embaixo, tá? Essa é a derivada em relação a x e a derivada em relação a y, e é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, nessa aula. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.